Que loucura aconteceu no jogo do Barcelona? O Manchester City continua sua queda vergonhosa. O Tottenham em crise causou uma humilhação em seu próprio campo. Não acontecia uma derrota tão vergonhosa há 20 anos. A primeira transferência de topo do Manchester United sob Rubem Amorim. Notícias urgentes de Madrid. O Real escolheu um novo treinador para substituir Ancelotti. Andrei Lunin está se transferindo para a Inter de Milão. Falaremos sobre isso e muito mais hoje. Amigos, isso é uma dose de futebol e uma seleção quente das notícias mais interessantes até agora. Carregue seus likes reais para que possamos trabalhar sem folgas. E confira nosso novo vídeo no segundo canal. Foi lançado literalmente 2 horas atrás. E certifique-se de se inscrever nele. Vídeos serão lançados regularmente. Bem, eu desejo a você um bom apetite e uma boa visualização. O Real Madrid precisa de novos meio-campistas. Toni Kroos deixou o time, é um fato. Eriksen Tchouaméni perdeu a forma de jogo e Luka Modric simplesmente envelheceu. Ele não é mais um jogador principal da equipe e raramente entra como substituto. Além disso, o croata tem o contrato expirando no próximo verão e é improvável que seja renovado. Ele deveria ter deixado a equipe antes do início desta temporada, mas o fim da carreira de Kroos mudou os planos da administração do clube. Agora, é improvável que ele receba uma nova proposta de contrato. O Real precisa contratar um substituto para o Horvat, preferencialmente alguém que imediatamente queira se juntar à equipe principal. Segundo a fonte, olheiros observam Nicola Borrella. O italiano tem sido fundamental para a Inter de Milão nas últimas 3 temporadas. Ele não teve nenhum problema de adaptação em Milão e quase imediatamente se tornou um jogador indispensável. Mas a cada ano ele é chamado para outras equipes. No verão passado, por exemplo, ele poderia ter acabado no West Bromwich Albion. Eles queriam vê-lo no Manchester City e no Liverpool. Mas a administração não planejava vender seu líder e renovou seu contrato naquele mesmo verão. Não sei o que pode fazer o gerente do time reconsiderar e concordar em vender Borrella. O Real planeja oferecer apenas 60 milhões de euros por ele, enquanto seu preço de mercado é de 20 milhões a mais. Acho que a administração da Inter nem vai ouvir uma oferta tão lamentável. A menos que a situação financeira do clube piore e eles tenham que vender seus líderes para melhorar o balanço financeiro. Ah, sim, Madrid também pode jogar sujo, colocando Borrella contra a Inter. Mas eu também não acredito muito nesse cenário. No entanto, uma transferência entre os clubes ainda pode ocorrer no próximo verão. Mas não será uma transferência do Inter para o Real Madrid, mas o contrário. Nerazzurri precisa de um goleiro, afinal Gianni Zomeru logo terá 36 anos. Mais cedo ou mais tarde, sua forma começará a declinar. O Inter precisa de um jovem goleiro que substitua o suíço entre os postes. Há um no elenco para substituir. Andrei Lunin provavelmente não está satisfeito em ser eternamente o segundo goleiro atrás de Thibaut Courtois. Além disso, o Real não exige um valor alto pelo ucraniano. Se a Inter conseguir juntar cerca de 30 milhões, os merengues venderão seu goleiro reserva. Será um bom negócio para todos. O Real Madrid receberá dinheiro, Andrei Lunin terá prática e a Inter de Milão terá um jovem e top goleiro, que já mostrou do que é capaz. Mas deve-se notar que Lunin não é o único que a Inter está perseguindo. Na lista curta dos milanistas, há candidatos para suceder Jan Sommer. E não é certo que, no final, eles se concentrarão na transferência do ucraniano. Próximo ao verão, a situação ficará mais evidente. O Manchester United quer muito comprar um atacante talentoso em breve. O clube está exausto com a carência de atacantes qualificados. Sim, Rasmus Haaland teve uma forte temporada curta no último ano, mas ele sumiu na nova temporada. Ele até parou de aparecer com frequência. A situação de Joshua Zirkzee é uma história à parte. Quase todos os clubes europeus queriam contratá-lo. No final, ele acabou indo para o Old Trafford, mas apenas para ficar sentado no banco de reservas. E isso não é algo que os jogadores de futebol fazem por pouco dinheiro. O Manchester United pagou mais de 100 milhões de euros por eles, para que nesta temporada eles marcassem apenas 3 gols juntos. Com esse dinheiro, já poderiam ter comprado um atacante de topo com resultados impressionantes, embora não seja um fato que ele teria conseguido um lugar na equipe de Erik ten Hag. Ainda é incerto quais mudanças podemos esperar sob a liderança de Rubem Amorim. Esses jogadores claramente têm problemas psicológicos. E talvez o gênio português encontrará uma abordagem para eles, restaurando a confiança perdida dos jogadores. Mas quem sabe o que vai acontecer?
Apesar disso, a imprensa segue noticiando que o MU planeja ir ao mercado em busca de um novo atacante. Desta vez, vamos falar sobre Victor Osimhen, já que se tornou conhecido que oferta os Diabos Vermelhos estão preparando para o inabalável Aurélio de Laurentiis. Mas devo dizer que com essa abordagem, é improvável que o United consiga algo. Então, a publicação Todo Fichagens relata que o Manchester United planeja oferecer ao Napoli 30 milhões de euros e Joshua Zirkzee. Mas o presidente do Azzurri deixou claro que não quer trocas com pagamento extra. Ele precisa do valor total de Osimhen, ou 81 milhões em janeiro, ou 75 no verão. Todas as outras ofertas do Manchester United podem te afundar ainda mais. O que diabos esperavam da decepcionante janela de transferências de verão do presidente do Napoli? Ele quase chegou a um acordo sobre a venda de Osimhen para o Chelsea. Se não fossem os caprichos do jogador, Laurentiis já teria uma quantia milionária no bolso. Por isso, ele nem quer ouvir falar em qualquer tipo de troca com pagamento adicional. Ele só precisa de dinheiro. E é possível entender o presidente do Napoli. O Liverpool realmente precisa de um destruidor no meio-campo. Ryan Gravenberch controla bem o ritmo do jogo, atuando como o maestro da equipe. Mas o holandês ainda não consegue sozinho com a carga de trabalho sem a bola. Ele precisa de um assistente que o cubra quando Gravenberch avança. Os olheiros do Liverpool consideram 2 jogadores para a posição: Helena Tchouameni, do Real Madrid, e Martin Zubimendi, do Real Sociedad. Os franceses venderão com prazer na janela de inverno, já que Madrid precisa de dinheiro para resolver outras posições problemáticas. Mas o seu preço está caindo. Os vendedores querem obter cerca de 100 milhões de euros pelo seu jogador de futebol. A transferência de Martino Zubimendi custará menos. Seu contrato ainda contém uma cláusula de 60 milhões. Apesar disso, os 2 jogadores têm habilidades semelhantes, exceto que Tchouameni é fisicamente mais forte que o espanhol, mas não o suficiente para pagar 40 milhões a mais por ele. Por outro lado, a transferência de Zubimendi também pode trazer problemas. Vários clubes ingleses de destaque estão de olho nele. Além de Liverpool, Manchester City e Arsenal estão interessados no espanhol. Como é sabido, os Citizens precisam encontrar um substituto universal que possa substituir o lesionado Rodri. Zubimendi se encaixa perfeitamente nesse papel. O melhor jogador do mundo recomendou à direção que olhasse para o meio-campista do Real Sociedad. Qualquer jogador que se encaixe no Manchester City também se encaixará no Arsenal. Afinal, o time é comandado por Mikel Arteta, pupilo de Pep Guardiola. Mas os Gunners já compraram um jogador do Real Sociedad no verão. Ele ainda não se destacou. Mikel Merino atuou em apenas 5 jogos na Premier League nesta temporada, e ainda não há sensação de que ele possa garantir um lugar na equipe principal. Em geral, pessoalmente, eu não vejo razões para Martin Zubimendi se mudar para o Emirates. Existem perspectivas muito obscuras por lá. E a equipe também está passando por tempos difíceis. Se for para escolher, seria entre Liverpool e Manchester City. Nesses clubes, haverá não apenas a oportunidade de competir por troféus, mas também de levar suas habilidades de jogo a um novo nível. Vincent Kompany está gradualmente se adaptando ao trabalho na nova equipe. Apesar das recentes derrotas na Liga dos Campeões para o Aston Villa e Barcelona, a Bavária está gradualmente recuperando seu status de hegemonia na Bundesliga. No momento, a equipe da empresa está em primeiro lugar, superando o concorrente mais próximo por 8 pontos. Pela dinâmica, a cada rodada a diferença tende a aumentar. Isso significa que, no final da temporada, haverá uma sensação e Harry finalmente levantará o troféu acima da cabeça sem troféus. Ele mereceu. O inglês mostrou classe desde o início, surpreendendo a todos. Se não fosse por sua super performance, talvez não tivéssemos visto a Bavária neste sorteio da Liga dos Campeões. A última temporada de Tuchel não pode ser chamada de nada além de um fracasso. Mas a escolha de seu sucessor também foi uma surpresa. Antes disso, a Bavária foi treinada por quase grandes mestres, que tiveram algum sucesso em outras equipes. O que Kompany conseguiu? Levou Burnley para a Associação de Promoção da Liga e depois, na próxima temporada, foi rebaixado de novo. Sua nomeação parecia uma loucura, mas ele começou a justificar a confiança que a direção da Bavária depositou nele. E você sabe quem aconselhou os muniquenses a prestar atenção neste treinador? O ex-técnico da equipe, Pep Guardiola. Uli Hoeneß, presidente da Baviera, comentou o assunto nas redes sociais. Isso é como dia e noite comparado ao que era antes. Ele é muito comunicativo e realmente se preocupa com seus jogadores. Sem saber disso, ligamos para Pep Guardiola em busca de conselhos. Ele afirmou que poderíamos confiar nele de olhos fechados para resolver a situação. Na verdade, nada impede que tenhamos anos de sucesso com ele na Baviera.
disse Uli Hoeneß. De acordo com o presidente da Baviera, quase não houve comunicação entre Thomas Tuchel e o elenco. O treinador simplesmente fazia o seu trabalho, conduzindo o processo de treinamento e escolhendo a formação inicial para as partidas. Mas a situação mudou drasticamente na empresa. Isso é bom. Isso significa que há uma compreensão mútua entre o treinador e os jogadores. Isso é um componente importante para o sucesso a longo prazo da equipe. Também gostaria de acrescentar que o legado de Guardiola no futebol é simplesmente impressionante. Além de ter liderado equipes lendárias, ele também conseguiu, durante esse tempo, treinar vários jogadores de topo, que agora estão impressionando toda a Europa do futebol. O Real Madrid está procurando uma substituição para Vinícius Júnior ou para Kylian Mbappé. Em Madrid está crescendo a sensação de que algum dos dois líderes de ataque terá que ser vendido para que a equipe possa recuperar seu caminho campeão. Mas Florentino Pérez não está disposto a simplesmente se separar do jogador que persegue há 5 anos, mesmo se ele receber uma excelente compensação. Portanto, como previsto, a equipe pode deixar Vinícius Júnior partir. Apenas clubes da Arábia Saudita podem permitir sua transferência. E de acordo com as últimas informações, o Real vai pedir 50 milhões de euros pelo seu winger. E nenhuma equipe europeia será capaz de oferecer esse dinheiro. Será uma pena se Vinícius deixar o futebol de alto nível no auge e for jogar no Oriente Médio. Tudo por causa das ambições de Pérez. Sem a transferência de Mbappé, o Real Madrid provavelmente continuaria mostrando futebol de alto nível nesta temporada. Mas o erro foi cometido e agora a liderança precisa lidar com as consequências. Se os madrilenhos ainda venderem Vinícius pelo preço pedido, então eles planejam renovar a equipe na próxima janela de verão. Slivostka planeja substituir o brasileiro por Victor Gyökeres, uma das principais sensações das últimas temporadas. De acordo com a fonte, o Real está pronto para oferecer 100 milhões de euros por ele, apesar da cláusula de rescisão de 60 milhões. Ou seja, Madrid, assim como o Manchester United, quer liderar a corrida pelo superbombardeiro sueco. Mas aí é que está o problema. O Real não é o único disposto a pagar uma fortuna pelo atacante. Os Diabos Vermelhos querem fazer a transferência usando o mesmo esquema anterior. Isso significa que cada oferta terá que ser aumentada para superar as propostas do outro candidato. A liderança do Sporting já deve estar esfregando as mãos na expectativa da janela de verão, que trará um enorme benefício para o clube. No entanto, também é interessante a opinião do próprio jogador de futebol, para onde ele quer ir. Logicamente, Gyökeres deve escolher seu ex-treinador, sob cuja liderança ele alcançou tal nível astronômico. Mas há um problema em Manchester. A equipe não está mostrando um jogo estável. E quem sabe quando eles vão lutar por grandes troféus. E a transferência para o Real Madrid garante que você conquistará a Liga dos Campeões em breve. Essa é a equipe. Não importa o que aconteça. Ela sempre sabe como conseguir a vitória no torneio mais prestigioso da Europa. Xabi Alonso está praticamente trabalhando a temporada no Bayern de Liverpool, apesar do interesse ativo do Real Madrid. Tudo indica que o espanhol não pretende deixar a equipe durante a temporada. No entanto, a situação de Carlo Ancelotti ainda permanece incerta. A liderança avaliará o trabalho do técnico italiano, com base nos resultados dos próximos jogos. Se forem insatisfatórios, a administração terá que decidir rescindir o contrato antes do previsto. Mas, se Xabi Alonso permanecer no Bayern, então quem substituirá Ancelotti à frente do clube real? Segundo o portal Relevo, a administração tomou uma decisão muito ambígua. Está planejando nomear Santiago Solari. A fonte observa que o Clube de Madrid alertou o treinador argentino para estar pronto para assumir o comando da equipe. Solari tem feito um bom trabalho nos últimos anos, ocupando um cargo administrativo na estrutura do clube argentino. Porém, ele também tem experiência como treinador. No passado, ele dirigiu com êxito o Real Madrid B. Após o insucesso de Julen Lopetegui, assumiu a equipe principal do clube. A propósito, o argentino inicialmente lidou bem com sua tarefa. Ele venceu o Derby de Madrid e empatou com o Barcelona, mas sua sequência de primavera foi marcada por vários fracassos. O Real perdeu 2 vezes para os catalães no campeonato e na Copa da Espanha, e depois sofreu uma derrota dolorosa para o Ajax por 4-1, o que resultou na eliminação da Liga dos Campeões. Depois disso, Solari foi demitido e Zinedine Zidane assumiu como treinador principal da equipe. E a situação se repete. Estão oferecendo a Solari um papel de reserva, caso precisem demitir o atual treinador principal. Mas ele passou muitos anos no sistema e está pronto para assumir qualquer equipe, independente da responsabilidade atribuída.
Ele já discutiu os planos futuros com a administração de Madrid, que decidiu não conseguir encontrar um candidato melhor. Vale ressaltar que, devido à sua longa permanência no Real, Salah estabeleceu boas relações com muitos jogadores do time. Por esse motivo, decidiram atribuir-lhe o papel de treinador temporário. Se ele não corrigir a posição da equipe no torneio, poderá ao menos encontrar uma abordagem e estabelecer a atmosfera no vestiário. Ademais, Solari possui certa autoridade, facilitando sua adaptação como técnico principal do Real Madrid. Depois que Solari terminar a temporada, ele será devolvido ao seu antigo posto, e o papel de treinador da equipe será assumido por Xabi Alonso. Pelo menos esse é o plano. Já é hora de dizer que o Manchester City está em uma séria crise. Eles perderam de forma instável para o Tottenham em seu próprio campo. E essa derrota se tornou a 5ª consecutiva para eles. E você sabe quando foi a última vez que o Manchester City teve uma estatística tão terrível? Ainda antes da chegada dos cheques em 2006. Desde então, os cidadãos nunca mostraram resultados tão tristes. Mas agora, quando a equipe conquistou o título de campeões da Inglaterra, na última temporada, quando é liderada por um dos melhores treinadores da história, quando tanto dinheiro foi investido nela, inclusive violando todas as leis, ela conseguiu decepcionar seus fãs dessa maneira. E não se pode dizer que os resultados são ilegais. Em nenhum dos últimos 5 jogos, o Manchester City foi melhor que o seu adversário. No jogo com os pregos, os visitantes exploraram habilmente o caos no meio-campo. Parecia que, sem Rodri, toda a estrutura do jogo do Manchester City estava se desintegrando. Mas um jogador não pode influenciar tão fortemente os resultados da equipe. No entanto, a estatística diz o contrário. Enquanto Rodri estava no time, o Manchester City perdeu apenas uma vez nos últimos 50 jogos. Apenas pense nisso. Isso aconteceu na final da Copa da Inglaterra contra seus vizinhos. Mas assim que o espanhol sofreu aquela terrível lesão no jogo contra o Arsenal, o desempenho do Manchester City começou a cair. A equipe parecia ter perdido a orientação. Os jogadores parecem desconectados agora. Sim, e o número de erros individuais aumentou geometricamente. Ao assistir ao jogo com o Tottenham, fiquei chocado com as decisões tomadas pelos jogadores. O jogo parecia estar abaixo não só do nível do Manchester City, mas também da média da Premier League. Foi uma partida vergonhosa em todos os sentidos. Os jogadores não mostraram nenhum jogo decente, nem caráter, nem mesmo o desejo de se recuperar. Erling Haaland desperdiçou algumas chances de gol novamente. Mas a equipe não parecia capaz de revirar o jogo. E no final o Tottenham fez um tiro controlado na cabeça, fazendo Haaland derramar uma lágrima masculina. A derrota aumentou a diferença entre o Manchester City e o Liverpool para 5 pontos. Além disso, os Scousers têm um jogo em mãos. E isso já é uma séria declaração de vitória no torneio. O artilheiro principal do Chelsea está em atrito com o técnico. Ele pondera seriamente sair do time por falta de tempo em campo. Apenas na formação do clube londrino, pode-se ver uma situação onde o principal artilheiro passa tempo no banco de reservas, enquanto jogadores menos eficazes estão em campo. Enzo Moresco insiste que não vê em Christopher Nkunku um jogador do time titular. O próximo aparece com mais frequência em jogos de torneios secundários, onde já marcou 10 gols. No entanto, na Premier League seu tempo de jogo é limitado a uma média de 11 minutos por partida, o que claramente não satisfaz o jogador. De acordo com o portal, Nkunku quer passar mais tempo em campo. No entanto, o treinador continua a considerá-lo apenas como substituto para Nicholas Jackson e Cole Palmer. Se a situação persistir até o fim da temporada, o ex-jogador de Leipzig planeja pedir transferência. Ele já tem algumas opções potenciais. Segundo as informações mais recentes, o Manchester United é o principal interessado em Nkunku. Os Diabos Vermelhos estão dispostos a oferecer 60 milhões de euros por ele, um valor que deve atender às exigências financeiras do Chelsea. Mick Brown, ex-olheiro, acredita que Nkunku se encaixa perfeitamente no estilo de jogo de Robben Amarima. Se Amarima olhar para a equipe de Amarima no Sporting, verá que seus atacantes são todos rápidos, jogam no limite do impedimento e constantemente pressionam os defensores adversários. Nkunku, ao meu ver, se encaixa perfeitamente nesse estilo. Ele está mais do que pronto e capaz de atuar nesse nível toda semana, afirmou o olheiro. E é difícil não concordar com ele. Há uma sensação de que em Manchester United, Nkunku se tornará imediatamente um jogador-chave do time titular. Na linha ofensiva dos Red Devils, não há ninguém que tenha tal versatilidade e força física. Tal jogador se encaixa perfeitamente no sistema de Amarima.
mesmo considerando possíveis nuances táticas. Afinal, um jogador tão forte e versátil sempre será útil para sua equipe. Ao mesmo tempo, a situação com Nkunku no Chelsea parece absurda. É por casos assim que geralmente não se recomenda a jovens jogadores se transferirem para o Stamford Bridge. Financeiramente, isso pode ser uma decisão vantajosa. Mas há uma grande probabilidade de acabar no banco de reservas e só conseguir prática de jogo em partidas de pouca importância. Na Liga Espanhola, houve mais uma polêmica devido a uma decisão do árbitro. Na rodada passada, o juiz não validou um gol de Robert Lewandowski, porque o sistema determinou que o jogador estava fora de jogo. Porém, na câmera de transmissão, não houve impedimento. O computador provavelmente confundiu a perna do jogador do Real Sociedade com a do Lewandowski. Os juízes optaram por não debater com a máquina. O próximo escândalo ocorreu no jogo do Barcelona. Porém, desta vez, o árbitro errou a favor dos catalães. Primeiramente, vale dizer que Ceuta começou o jogo muito ativamente. Ela usou uma linha defensiva alta e surpreendeu os barcelonistas várias vezes com contra-ataques. Sine Granatov quase perdeu durante a tempestade inicial. Só não o fez por um milagre. Mas o próprio Barcelona não conseguiu oferecer nada aos galegos em resposta. Mas nesta temporada, a equipe de Flick está decepcionando com sua execução. Ela não precisa de muito para se destacar na multidão. A única ofensiva que ela fez durante todo o primeiro tempo foi convertida em gol. Rafinha se esforçou, que em um confronto direto superou o protegido do Barça, Oscar Menjeza. E no final do tempo aconteceu um episódio que quase levou Iago Aspas à histeria. O capitão Golesev até se recusou a continuar a partida após a decisão injusta do árbitro. Gerard Martin derrubou grosseiramente Aspas e poderia ter recebido o segundo cartão amarelo, mas o árbitro o poupou, após o que o agressivo Cilto se enfureceu, começou a gritar com o reserva e com o próprio Martin e se recusou a entrar em campo. No segundo tempo, Aspas tentou vingar o Barcelona, mas os catalães aproveitaram a rara oportunidade e ampliaram a vantagem. Parecia que isso já era o fim. A Celta, que estava em desvantagem, não se recuperou após perder 2 gols, mas um jogador do Barcelona ajudou a agitar o jogo. Marc Casado, jovem jogador, recebeu 2 cartões amarelos em poucos minutos e foi expulso de campo. O Barcelona já tinha um centro de campo forte. Sem apoio, ela vacilou, permitindo 2 bolas em 2 minutos. Mas esses são gols justos. O Barça dominou a bola durante todo o jogo, mas ainda conseguiu marcar gols. Apesar de todos os esforços, o Celta não conseguiu acertar um chute até o minuto 80. Honestamente, pela partida do Barcelona teve muita sorte em não perder. Mas você pode encontrar uma revisão deste emocionante confronto no nosso canal do Telegram. O link estará na descrição e no comentário fixado. Não se esqueça de me seguir no Instagram. Finalmente comecei a conduzi-lo. Falo sobre minhas viagens e vida nos Estados Unidos da América. Por exemplo, acabei de voltar de Los Angeles. Se alguém estiver interessado neste tópico, entre. O link está lá onde está o telegrama, na descrição e no comentário fixado. E por hoje é tudo. Obrigado por assistir e se inscrever no canal. Meu nome é Dose de Futebol, e essa foi a sua dose diária de futebol. Paz para a sua casa e sua família, amigos.